Fala aí, gente, fazia tempo que eu não me empolgava tanto com um projeto de home lab assim como esse que você vai ver hoje. Que tal poder subir máquinas virtuais, containers para os seus estudos, para fazer testes para o seu trabalho, e isso tudo reaproveitando o hardware antigo. Simplesmente incrível, tudo isso graças a um sistema operacional chamado Proxmox. E que nome bonito, né? Parece até uma palavra mágica, ó. Proxmox! E sabe o que mais parece magia? O nosso patrocinador de hoje, Sandybox. Se você sofre para organizar os seus e-mails e está sempre perdendo coisas importantes, sendo atrapalhado por spam de todos os tipos, talvez o Sandybox possa ser tudo o que você procurava. O Sandybox usa inteligência artificial, ou seja, parece magia mesmo, para organizar automaticamente o seu e-mail para você. Você pode saber mais acessando sandybox.com/diolinux e assim você recebe $25 de crédito para usar essa ferramenta. Link aqui na descrição. Eu tenho esse laptop da LG desde 2012 e eu já peguei ele usado, então é bem fácil dizer que ele tem pelo menos uns 10 anos. Ele ainda é um bom computador, apesar de já ter sofrido um bocado. Mas o principal problema dele provavelmente é a bateria meio zoada, então ele só funciona conectado diretamente na energia. Por baixo do capô ele tem um Core i5 de terceira geração, 8 GB de RAM DDR3 e um SSD de 120 GB, que não é muito espaço para o nosso laboratório de servidores, mas pelo menos é um SSD. A minha intenção é transformar esse laptop em um servidor versátil e portátil, onde eu possa rodar todo tipo de aplicação diferente, ainda que pelo hardware eu talvez tenha que moderar a quantidade de VMs que eu vou rodar ao mesmo tempo. Se você acompanha o canal, provavelmente já deve ter assistido alguns dos nossos vídeos sobre virtualização, certo? Talvez você mesmo já seja uma pessoa familiarizada com VirtualBox, VMware, GNOME Boxes, talvez, e por aí vai. Essas são aplicações excelentes, eu adoro elas e uso quase todos os dias também. Mas quando nós estamos pensando em um servidor assim, essas soluções mais desktop podem não ser as adequadas. Por quê? Bom, softwares que nós usamos para virtualizar sistemas são chamados de hypervisors. E basicamente você tem dois tipos, hypervisors de tipo 1 e de tipo 2. Softwares como VirtualBox são os chamados hypervisors de tipo 2. A lógica é basicamente a seguinte, você tem o seu hardware, você tem um sistema instalado nele, o Windows ou o Ubuntu, por exemplo, você tem o VirtualBox e no VirtualBox você tem algum outro sistema virtualizado, como por exemplo um FreeNAS, um Windows Server ou qualquer outro Linux. Apesar de ser uma forma muito interessante de criar laboratórios ou simplesmente testar sistemas, coisa que eu faço muito, num cenário assim, o próprio sistema host está ali consumindo vários recursos de hardware que não são necessários para uma virtualização. CPU, RAM e por aí vai, já que ele não é um sistema dedicado para isso. Você está rodando às vezes outras aplicações ao mesmo tempo. Você está rodando uma máquina virtual com um navegador aberto, com algum outro programa, enfim. Já num hypervisor de tipo 1, o que acontece é que nós instalamos um sistema operacional no hardware do computador, cuja única função é gerenciar as nossas VMs e mais nada, economizando espaço em disco, RAM e processamento também, criando uma máquina dedicada para isso. Massa, né? E o legal é que é isso que você vai encontrar em meios profissionais com soluções como o VMware EXE, acho que é assim que fala, e o Proxmox, que é o que eu vou instalar hoje aqui. Um laboratório com servidores rodando do Proxmox é mais próximo da realidade do mercado do que rodar eles no VirtualBox, no seu Windows, por exemplo. O Proxmox em si é um sistema bem leve, mas a quantidade de VMs e containers que você pode rodar nele, assim como as suas aplicações, né, que você vai rodar ao mesmo tempo, depende muito do hardware que você tiver. Nesse caso aqui, para um uso para estudos e testes, eu acho que vai ser o suficiente. De modo geral, eu acho que eu só vou precisar de um projeto por vez, talvez 2 ou alguns containers, mas eu vejo isso depois, não tem problema. O Proxmox é um sistema baseado no Debian e para instalar ele eu só preciso da ISO, que dá para baixar lá do site oficial, tentando sempre pegar a última versão disponível aí no momento, e aí é só usar um programa como o Ventoy ou qualquer outro para fazer um pendrive bootável e aí você vai instalar esse sistema como você instalaria qualquer outra distribuição Linux. E assim, praticamente é uma regra em servidores, apesar do Proxmox suportar Wi-Fi, internet cabeada vai ser sempre melhor. A instalação é bem direto ao ponto, você configura alguns detalhes ali de região, o seu idioma, define uma senha e basicamente aguarda o término da instalação. Ao final da instalação, o próprio Proxmox te diz como você faz para acessar a interface web dele e eu posso fazer isso de um computador qualquer que esteja na mesma rede, acessando via browser através do IP e da porta padrão, que nesse caso é 8006. No login eu vou usar o usuário root e a senha que eu defini na instalação do sistema. E olha só, eu já estou dentro do Proxmox, prontinho. Esse vídeo não é um tutorial, mas eu preciso fazer algumas configurações para o meu uso que talvez possa te dar alguns insights. Bom, olha só,
Eu tenho o Proxmox instalado aqui e eu tenho alguns volumes aqui, como você pode ver, que foram criados usando LVM. O problema é que o meu SSD tem só 120 GB e cada um desses volumes tem permissões diferentes, sendo que o que ficou com mais espaço por padrão não permite que eu crie VMs ou containers nele e armazene as minhas ISOs também. Num servidor de verdade, geralmente você tem múltiplos discos ou tem discos com bastante armazenamento e isso não seria um problema. Eu poderia usar uma unidade para backups, por exemplo, e assim por diante. Mas aqui o negócio é um pouco diferente. Por conta disso, eu vou remover essa unidade de armazenamento e vou adicionar o espaço à minha unidade principal. E o LVM é bem versátil para poder fazer esse tipo de coisa. Primeiro eu apago os arquivos do volume, depois eu estendo aqui a unidade usando todo o espaço disponível com 3 comandos simples basicamente. E aí, como você pode ver, agora nós temos bastante espaço, quer dizer, tem todo o espaço disponível para poder fazer as coisas. Ficar mexendo aí através de uma interface web ou no terminal faz a gente esquecer que o sistema está rodando em um laptop. E eu tenho alguns inconvenientes que eu não teria se ele fosse um servidor de verdade. Por exemplo, se eu baixar a tela do computador, o servidor simplesmente para. E deixando lá sempre levantada, ela vai ficar sempre ligada. E eu acho que você já deve ter percebido a inconveniência disso, né? Se eu quiser deixar o computador rodando aí, sei lá, 24/7, o ideal seria poder deixar ele com a tampa fechada, aqui num canto, ele ficar mais discreto e tal, num cantinho, com a tela desligada, assim eu não comprometo ela também dela ficar ligada direto. E dá para fazer esses ajustes nas configurações do Proxmox, onde nós temos um shell para interagir diretamente com o sistema operacional. Primeiro eu vou lidar com a questão de abaixar a tela. Para isso eu vou editar um arquivo chamado login.conf. Ele fica dentro da pasta etc, dentro de systemd. E aqui eu vou procurar as linhas que se chamam handle switch e descomentar elas onde for preciso e depois configurar elas para ignore. Depois é só restartar o serviço e bum, essa parte está feita. Agora eu já posso fechar o laptop sem medo, mas ainda nós precisamos lidar com aquela questão da tela ficar sempre ligada. Para isso eu preciso editar outro arquivo, na verdade o arquivo do Grub, e adicionar um termo aqui que é o console blank igual 300, entre parênteses, nessa linha aqui. Os 300 não são os de Esparta, eles são a quantidade de segundos que o computador vai esperar até apagar a tela. Nesse caso, se eu fiz a conta certa, dá uns 5 minutos, que é um valor bem razoável. E claro, para essa mudança ter efeito é preciso atualizar o Grub também, então vamos rodar aqui um update Grub e pronto. Agora sim eu estou pronto para começar a brincar com os servidores. Eu posso fazer upload de algumas ISOs aqui, eu tenho uma imagem do Ubuntu Server, que é sempre bom ter em mãos, tem um Kali Linux, que é sempre divertido também de brincar. E para criar uma VM é bem simples, tem uns botõezinhos aqui em cima, onde você pode fazer isso. Configura ali, põe o nome, alocação de recursos, configuração de rede, etc. E pronto, você já está instalando aí o sistema. Enquanto o sistema instala aí, a gente pode fazer outra coisa legal, instalar containers. O Proxmox não trabalha com Docker diretamente, infelizmente até, mas ele tem containers Linux, os chamados LXC, de praticamente todas as distros famosas que você acha ali nos templates. É só baixar o que você quiser e pronto. Esses containers podem ser bons para você fazer uma coisa específica, tipo colocar um site para funcionar rodando Apache ou alguma coisa assim. O curioso é que, tecnicamente, você pode instalar Docker dentro de um container LXC, o que me lembra aquelas caixinhas que você tem uma dentro da outra, assim. Mas eu acho que a melhor forma nesse cenário de testes aqui seria instalar no Ubuntu Server virtualizado mesmo. As minhas VMs já estão rodando aqui, tanto o Ubuntu quanto o Kali Linux, cada qual conectada em modo bridge na minha rede, então eu posso acessar as VMs diretamente sem precisar entrar pelo Proxmox. Eles são como se fossem outros computadores aqui na minha rede. Eis uma coisa legal que você pode fazer com um servidor assim, colocar um servidor de streaming de vídeo e música como o Jellyfin. No caso do Jellyfin, você tem instruções lá no site, são poucos comandos e você já está aí rodando. Eu consigo acessar ele do browser do meu computador, sendo que ele está rodando num servidor Ubuntu virtualizado no Proxmox. Massa, né? Eu acho legal dizer que, para você que gosta de brincar de hacker assim, nós temos um curso no GeoLinux Play para os membros do canal que te ensina como usar o terminal Linux e também tem um outro que te ensina a criar shell scripts. Os dois vão trazer conhecimentos que vão te ajudar a se tornar um profissional mais qualificado, além de te dar mais munição para brincar aí com os seus laboratórios de servidores. Eu criei um Jellyfin aqui rapidinho, mas eu vou deixar aqui na tela algumas ideias de servidor para você fazer aí na sua casa. Até a próxima!